Tivemos agora um bate-papo maravilhoso e agora nós vamos estrear um quadro chamado Qual é a sua tese? Conta pra gente o que te motivou a fazer um doutorado, o que foi a tua tese, o que isso contribui para a nossa sociedade, o que isso contribui para as organizações. Conta um pouquinho desse histórico. Como é que você foi parar no doutorado? Conta isso um pouquinho pra gente. Olha, Rafael, eu sempre tive um carinho pelo mundo acadêmico. Tá? Até antes de ir para o mundo corporativo, eu passei pelo mundo acadêmico, não só como estudante, mas como professor, obviamente. Como estudante todos passam, mas aí depois eu entrei como professor universitário, fiquei um tempo, e aí fui para o mundo corporativo, mas ficou aquela sensação ainda de que, porra, esse negócio eu gosto e tal. Ainda mesmo dentro do mundo corporativo, ainda fui para dentro da universidade, fui fazer mestrado e tal, e depois segui uma carreira corporativa. E quando me aposentei, me veio a ideia de, pô, que tal voltar, estudar mais um pouco e aprender mais um pouco, né? E aí, nesse momento, eu confesso a você que eu procurei algumas escolas aqui no Rio de Janeiro e fiquei frustrado, embora eu já soubesse disso, que eu já tinha essa experiência, porque uma das coisas que eu fiz na minha vida corporativa foi coordenar programas de pós-graduação em parceria universidade com empresa. E era uma dificuldade. Muitas universidades questionavam muito, entendia que não era cabível, que o mundo acadêmico era um mundo que era o livre pensar, não era para servir a interesses de uma empresa. Era impressionante, você estava levando recurso, levando dinheiro, e havia as pessoas dizendo assim, não quero isso. Eu falei, mas isso é feito no mundo inteiro, nos Estados Unidos é feito, outras... Tem escolas que aceitam isso com muito mais naturalidade e outras que reagiam na época, isso estou falando anos 80, anos 90, né? Anos 80 principalmente, a essa ideia, achando que era uma intromissão das corporações, das empresas dentro do livre pensar, da liberdade de pensamento. Entendia que não era, mas... Então sempre tive essa ligação e sabia que era um pouco difícil essa conversa. E quando eu fui procurar para fazer um curso, um doutorado, eu sempre me apresentava aos professores coordenadores que me indicavam com quem eu devia conversar, dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma experiência no mundo corporativo, mas eu sinto falta de uma formação mais acadêmica na área e tal, não sei o quê. Tenho um MBA, mas eu queria mais e tal. E com alguns sinônimos, diziam basicamente o seguinte, olha, o que você aprendeu lá não serve para nada, aqui é outro mundo. E a lição que ficou foi o seguinte, mas como? Eu dediquei 40 anos da minha vida ao mundo acadêmico, eu não posso jogar 40 anos da minha carreira fora, ao mundo corporativo, eu não posso jogar 40 anos da minha carreira fora. Se eu jogar 40 anos da minha carreira fora, não tenho nada para trazer, não vou começar do zero. Então eu queria alguma coisa que conciliasse, né, o que eu estava trazendo de lá, né, com o mundo acadêmico, fazer essa ponte, né? E foi aí quando fui conhecer você coordenando lá o DBA e tal. Eu falei, pô, exatamente o que eu queria, uma coisa que casasse, né? Entendesse que eu tinha uma experiência corporativa, tinha um conhecimento do mundo corporativo, mas que me mostrasse, né, o outro lado, que era o lado acadêmico, das teorias, do que tem por trás daquilo que a gente está fazendo para fazer essa ponte. Aliás, esse é um grande desafio ainda, e vai continuar por algum tempo, e não tem muita clareza ainda dessa solução. Por quê? Porque o pessoal acadêmico acha que o cara é muito prático e não lê, não estuda, não vê os conceitos, e o pessoal prático, assim, os caras acadêmicos falam coisa que ninguém entende, assumem uma série de premissas que não estão fora da realidade, e certamente existem coisas que podem ser úteis para os dois lados, tá certo? Certamente existem coisas. Então a gente ainda está batalhando para fazer essa convergência acontecer com mais intensidade, não digo a gente, o mundo, né, está tentando fazer essa convergência. As pessoas, não basta aprender só com a sua própria prática. Se aprende com a prática, aprende, mas pode acelerar se você aprender com a academia, com os conhecimentos consolidados, com o que já foi colocado.
E, por outro lado, não é que não vale nada aquilo que você aprendeu. Você tem que trazer aquilo que você aprendeu e checar aqui na realidade, ou até rever alguns princípios, alguns fundamentos. Olha, não tem a ver com o que eu vivi, com o que eu experimentei. Então, os dois poderiam se beneficiar disso. E aí, quando eu fui defrontado à ideia do DBA, eu adorei, né? E foi uma honra, uma satisfação participar daquele primeiro grupo que você montou, né? E, de fato, né, comprovando o que eu imaginava, tem muito a ganhar, né? Por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, você vai ver teorias. Não é uma teoria que você nunca pensou. Pode ser que você nunca viu a teoria, nunca sabia que ela existia, mas você já viveu aquele problema, tá certo? Você já viveu que aquilo existia e que, se você soubesse antes, talvez você tivesse pensado de uma forma diferente, mais rápido, tá certo? Ou levasse tanto tempo para refletir sobre isso e tal, né? Uma das coisas, por exemplo, talvez o nosso grupo já saiba disso, mas uma coisa que eu vivi, a gente esbarrava nessa questão, indicava alguém para uma empresa para ficar lá, daqui a pouco o cara estava tendo uma visão, era para ser o nosso representante lá, e aí depois ele vinha questionando as coisas que a gente estava falando. Aí eu vim ver depois a teoria da agência. Eu falei, porra, a teoria da agência já previu isso. Que o cara vai chegar em determinado momento, e ele vai, entendeu? Tem uma outra visão desalinhada do interesse de quem colocou ele ali. Isso está colocado, isso existe, isso, né? E a teoria da agência dos anos 70, 80, lá do século passado, agora já podemos falar assim, né? Então, não que você não perceba isso, mas isso leva um tempo para você perceber, quando na verdade isso já está na teoria, você já tinha de largada, tá certo? Sabendo dessas coisas. Estou dando um exemplo, mas claro, várias coisas desse sentido. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que isso concilia bem, o DBA concilia bem essas duas coisas, né? É uma coisa pragmática, reconhece que você é um executivo, mas traz para você uma visão acadêmica daquelas coisas que você vive no dia a dia, dos problemas que você enfrenta no dia a dia, e você vai, às vezes, dizendo assim, poxa, eu queria ter sabido disso antes. Ah, legal, que tem isso aqui está estruturado, isso aqui eu já conhecia, isso aqui eu sei. Então tem, né, uma variedade, mas ajuda a estruturar o seu pensamento, tá certo? Por mais que você saiba e tenha aprendido, o seu pensamento fica mais organizado, mais estruturado. E, obviamente, o mundo acadêmico ajuda a organizar isso, a estruturar. Pois bem, e você fica também com um outro aspecto, ganha uma outra dimensão. Que, assim, uma coisa é o seu conhecimento, a sua experiência acumulada. Quando você encontra aquilo na teoria, significa dizer que aquilo foi testado, que aquilo tem, né? Então você se sente mais confortável com o seu próprio conhecimento. Então tudo isso são vantagens de você conciliar, né, a visão acadêmica com a visão do dia a dia, certo? Por melhor que você seja, como executivo, como executor. Pois bem, e aí foi uma satisfação, foi uma honra fazer, foi muito bom, e chegou agora o momento, né, de dizer, o que é que nós vamos fazer de tese? Uma das coisas que me incomodava muito era o seguinte, como eu já sou, você falou da nossa geração, da sua geração, porque a minha é uma antes da sua, né? Então, na minha geração, assim, no Brasil não adianta fazer orçamento, porque orçamento no Brasil, você faz orçamento agora, a inflação de 80%, 70%, chegou a 200%, mudava tudo e tal. Então tudo ficava por conta da inflação, a inflação encobria todas as falhas de planejamento, desse e daquilo. Aí veio a estabilização da economia, o país entrou num patamar de inflações mais decentes, e os erros de orçamento continuaram, ou seja, só foram desnudados. Tirou a inflação, mas irmão, agora a inflação, mas por que forçou em 100 e saiu por 140, 150 e tal? E a minha curiosidade, quando eu fui estudar, foi quais são os fatores, tá certo, que contribuem para que no Brasil a gente tenha isso.
que a gente tenha desembolsos ao final dos projetos, não só projetos, mas execução do que seja, maiores do que os orçados. Quais são os fatores? O que é que tem? Mudam as leis? O que é? E aí, para fazer isso, eu fui olhar, né, quais são todos os possíveis fatores que podem afetar essas questões. Vi uma lista de coisas. Né, na teoria. Primeiro eu fui na teoria. Né, fui olhar a teoria da agência, fui olhar todas elas que podiam ter impacto ali no... Né, e fui listando. Pode ser isso, pode ser que você contratou a empresa e quando ela entregou, ela viu a chance de ganhar mais, aí aumentou. Todos aqueles problemas que a teoria já preconiza, que já foram... Inclusive, ganhadores de prêmio Nobel já apontaram isso, certo? Custos de transação, tudo isso. Eu fui uma a uma procurando onde é que podia ser. Fiz uma lista, certo? Bem, mas quem é que vai dizer quais são as causas? Eu escolhi, para escolher quem é que vai dizer quais são as causas, os conselheiros. Por que eu escolhi os conselheiros? Tem uma crítica que poderia ser feita, ter escolhido os conselheiros, mas o conselheiro é o cara que está mais longe da execução lá da operação. Pois bem, está mais longe da execução e da operação, traz duas vantagens e foi por isso que eu escolhi. A primeira, se está mais longe da execução, tira o viés de, a culpa é dos outros, porque eu fiz certo. E segundo, se chegou no conselho, é porque era algo relevante. Se esse assunto foi a conselho da empresa, é porque era algo que merecia ser. Então, eu estava tratando das questões relevantes, não de desvios de orçamento que fossem. Então, por esse motivo, eu escolhi os conselheiros, não conselho, mas os conselheiros, melhor dizendo, para responderem uma pesquisa para mim. Antes de fazer isso, eu selecionei 16 pessoas com perfis variados, em diversas áreas, para me dizer, na experiência dela, o que é que elas achavam. Porque podia ser que a teoria fizesse um conjunto de coisas e tivessem outras aqui no Brasil que não estavam na teoria ou que não fosse visto. Mas foi ótimo ter feito isso. Fortaleceu tudo que eu tinha visto na teoria, porque eu fiz vários levantamentos, várias discussões, fiquei 1h15, 1h20 com cada um deles e anotando todas as sugestões. O que é que você acha que tem? Por isso. Depois eu peguei aquele conjunto dos entrevistados, bati com o conjunto que a teoria representava e vi que ali estavam todos os fatores que a teoria previa, todos aqueles fatores que tinham sido apontados, talvez um ou outro que tenha sido diferente, não muito. Aí eu falei, bem, então eu tenho uma lista de coisas, de causas que podem ser. Ponto importante. Eu ia fazer a pergunta sobre por que no ambiente brasileiro corporativo a gente, e era essa a minha preocupação, a gente tem esses desvios, certo? Mas eu aproveitei e eu falei assim, mas eu não vou perguntar só sobre o ambiente, sobre a parte externa. Até porque as pessoas, quando entram na corporação, elas trazem também da sociedade, dos valores culturais, aí usei Hofstede, aí vem a teoria, né? E se comportam aqui dentro também que podem contribuir para que isso aconteça. E aí eu criei 2 conjuntos de causas externas, um de causas externas e um de causas internas na corporação, que poderiam ser fatores que poderiam estar contribuindo para... Trabalhei, fiz um questionário, mandei esse questionário, recebi 270 respostas de conselheiros, tabulei, fiz os gráficos, aquele trabalho todo que está, mas o que é importante? Nada disso é importante, isso é o trabalho braçal. O importante é o seguinte, a grande surpresa que eu tive, e essa foi uma das grandes mensagens, que eu estava preocupado com o que é que o ambiente
E eu dizia para cada respondente do questionário o seguinte: você pode responder até 3 causas externas e até 3 causas internas. Surpreendentemente, o número de causas internas teve a mesma magnitude de resposta do que o número de causas externas. O que não é normal. Na minha expectativa não era normal. Eu achava que o pessoal ia botar muito a culpa no externo. Taxa de câmbio, falta de planejamento, de orçamento, sistema jurídico brasileiro, instabilidade legal, várias, tinha 40 razões, né, e surgiu um grande número de causas internas, na mesma magnitude de causas externas, né, que esse foi o grande ganho que eu tive. E as causas externas ficaram lá, estavam lá, e eu comecei a olhar para as causas internas. Porque, olha, aí é que tem coisa para se trabalhar, para se ver, para se olhar do ponto de vista, porque as causas externas são estruturais, são da sociedade, são mais difíceis. E eu terminei tendo um ganho. Por quê? Porque o que foi apontado pelos conselheiros, os conselheiros falando das suas empresas, qual foi a causa? Você teve algum caso em que houve um desvio grande? Teve. E, na sua visão, qual foi a causa? Otimismo do CEO foi uma das causas mais apontadas. Erro de avaliação de risco nos projetos. Então, tem várias causas que surgiram ali que mostram onde é que está a fragilidade da nossa gestão. Tá certo? Então, se lá fora é difícil de você mexer, mas do lado de dentro você tem que ficar atento. Tem um roteiro de questões que você pode estar olhando, estar vendo, porque são as causas que mais frequentemente fazem com que os projetos... Iniciar projetos sem ter o projeto suficientemente detalhado. É uma das causas. Está lá, entendeu? Aparece todas esses pontos. Então, terminou, eu estava olhando para fora, os conselheiros me fizeram, ao responder, me fizeram olhar para dentro, e ali me deu um conjunto de coisas, e depois eu devolvi para as pessoas que eu entrevistei esse relatório, e uma delas disse assim: poxa, você terminou indo por um caminho tortuoso, né? Terminou encontrando um roteiro de questões que os conselhos, os executivos têm que ficar atento, tá certo? Porque essas são as causas que podem gerar desvios entre os orçados que estão colocados. Então, esse foi a minha contribuição e esse foi o meu assim, aprendizado, né? Eu estava olhando para um lado, terminei aprendendo do outro lado, e agora eu tenho esse, né? Olha, otimismo, erro tem vários, são vários, 40 causas, obviamente, que ranqueadas, tem as mais relevantes, as mais importantes, tem causas que foi apontada por muita gente, então essas são realmente as causas que chamaram mais atenção. Que bacana, entendeu? Lima. Assim, trazendo uma reflexão para quem que estão nos ouvindo, qual é o grande ponto, né, quando a gente une a ciência e a prática, né? É que nem quem sabe jogar tênis e depois vai fazer a aula de jogar tênis. Tem gente que fala, não, primeiro você tem que aprender fazendo fundamento para depois poder jogar, porque você vai ficar viciado. Mas o viciado, né, no seu comportamento, ele já tem um modus operandi que pode ser sempre aprimorado. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando a gente olha para a ciência, às vezes o executivo olha como o pesquisador como alguém que não praticou e que está versando sobre um fenômeno que ele não foi ativo. Mas, como o caso do conselheiro de administração, ele é um observador atento que está longe, sem viés, tentando entender qual é a movimentação. E o bacana da ciência é que a ciência tem metodologia científica, ou seja, você consegue replicar o fenômeno. Uma coisa é o aprendizado que eu tenho tácito. Então, eu aprendi a fazer no macete. Outra coisa é o conhecimento explícito. Então, quando eu olho para a ciência, é o conhecimento explicitado, sistematizado, que gera aprendizado organizacional, que gera troca. Então, quando a gente faz um DBA, não é para você, executivo, ter que aprender em sala de aula o que você vai fazer. É para acelerar, no fim do dia, o teu processo decisório. Porque quando você conhece, você tem know-how, a ciência te dá o know-why. Então, quando você junta know-how com know-why,
você sabe o que fazer, por que fazer, em que momento. E para quem assistiu o nosso capítulo anterior com o Lima, falando no Gestão de Verdade, uma coisa é você saber o que tem na caixa de ferramenta, outra coisa é você saber usar o que está na caixa de ferramenta. Então, quando você tem a caixa de ferramenta, que é a sua experiência, e você sabe fazer com aquilo, ou seja, você tem um conhecimento estruturado para saber o como usar cada ferramenta, esse é o grande objetivo dos programas executivos que eu tenho trazido para o Brasil aí há 15 anos, nessa epopeia, o doutorado sendo o programa mais expressivo, eu sendo fruto do próprio doutorado. Eu tive a oportunidade de fazer doutorado acadêmico, lá atrás da administração, acabei largando porque tem realmente essa dissociação, né, da prática com a teoria. E quando você pega executivos como o Lima, você pega executivos talvez que tenham metade da experiência dele, já tem mais 40 anos de experiência, pegar um executivo de 20 anos de experiência, 10, 15 anos de experiência, você está pegando um indivíduo que ele sofre, né? Eu adorei a história que você falou, vou usar isso de maneira repetida, né? Primeiro, quando você aprende com o seu próprio aprendizado, primeiro você faz a prova, depois você tem o aprendizado, né? E aí você tem a possibilidade de corrigir a rota e acelerar o processo decisório, vendo o quê? Qual é o padrão que existe na indústria. Boa parte das teorias que a gente discute já tem mais de 100 anos de administração, não é algo novo. Só que muita coisa a gente acaba negligenciando ou a gente também acaba caindo, né, nos modismos fractais, né, que é o caboclo que pega um negocinho e conta como se fosse uma história nova e a gente acaba criando um pré-concebimento daquilo ali. Lima, para aqueles que estão nos ouvindo aqui, qual é o teu testemunho, a tua dica para aqueles que imaginam começar, mesmo que já tenham passado por todo o caminho, você já foi fazer lá na frente, já como conselheiro, o que você diria para essas pessoas? Olha, a minha dica é o que eu daria para mim mesmo. É o seguinte, se eu pudesse, eu teria feito isso antes, enquanto estava in position, tá certo? Como executivo. Tem muito de contribuição, dá muito papel. Eu sei da dificuldade de conciliar, né? Nós estávamos falando aqui no bloco anterior de conciliar vida familiar com o trabalho e aí mais um doutorado. Não é simples, não. Talvez essa seja a grande complexidade, né? Mas se puder fazer mais cedo, ajuda, contribui, entende melhor, compreende melhor, dá também uma argumentação mais clara, né, daquilo que você está fazendo. Às vezes você está tentando explicar uma coisa, mas tudo já tem teoria, já tem explicações, já está mostrado. Não é aquela coisa que você tem que convencer as pessoas, tem que mostrar, tem que explicar para as pessoas. Não é só a sua experiência, essa experiência é universal, está consolidada aquilo na teoria, entendeu? Isso ajuda também nas suas argumentações, no seu processo de elaboração, de convencimento, de aprovação, né, que você precisa ter. Então, a grande recomendação que eu daria vale muito a pena, em qualquer momento. Mesmo depois, para mim, valeu a pena, mesmo depois na vida executiva, para mim, valeu a pena, né? Porque foi bom, eu repassei, revi, incorporei alguns conhecimentos a mais e tal, estruturei os conhecimentos que eu já tinha, organizei, e se puder ser feito no meio do caminho, sabendo dessas, é o melhor, tá certo? É o melhor, porque você vai estar usando ainda como executivo muitos desses conhecimentos. Muito bacana, eu gostei bastante. Fechando aqui o nosso quadro Qual é a sua tese? No final aqui da nossa publicação vai estar um link para a tese do Lima para você poder aprender, se desenvolver e entender que teoria e prática andam juntos. Lima, muito obrigado mais uma vez. Valeu, obrigadão, um abraço.